Hoje eu tenho um incrível livro para mostrar para vocês. Quem é fã de Turma da Mônica e Jurassic Park, esse vídeo é para você. Então, vamos lá! Oi, gente do canal Luca Luqueta, seus amigos deixem muito like, se inscrevam no canal, ativem o sininho para não perder nenhum vídeo. E hoje eu vim trazer uma surpresa, um livro da Turma da Mônica, do Jurassic Park, clássicos do cinema. E faz tempo que eu não trago conteúdo de Jurassic Park, eu acho que a última vez que eu trouxe foi daquele livro lá, do Jurassic Park. E então vamos falar sobre esse livro muito legal, que é do Clássicos do Cinema. Clássicos do Cinema da Turma da Mônica são vários filmes e a Turma da Mônica meio que faz uma paródia sobre eles. E esse livro aqui é muito bonito, a capa dele é muito bonita, pega as três artes dos três. Esse livro tem os três filmes do Jurassic Park e eu vou falar sobre eles para vocês. Aqui é a lateral do livro e em vez de chamar Jurassic Park, se chama Horássic Park. Clássicos do Cinema, Horássic Park. Aí tem o Horássic Park, o Horássic Park em Mundo Perdido e Horássic Park 3. E então vamos mostrar, eu vou falar um pouco da história e se compensa comprar esse livro. A história dele começa com... Antes de eu mostrar a história, eles vão ter as capas dos clássicos cinemas originais. Tem essa capa muito bonita, que afinal tá lá aqui atrás, né, na TV. E então vamos lá. A história começa numa ilha que uma encomenda chega, né, nessa ilha, ela se chama Ilha Solar. E essa Ilha Solar seria a Ilha Nublar do Jurassic Park. E aí o Maurício participa da história, o criador da Turma da Mônica. Ele participa da história e ele é como se fosse o John Hammond dessa história. Ele chega de helicóptero, fala pra Turma da Mônica que ele vai mostrar um parque que ele fez com dinossauros de verdade. E aí todo mundo vai pra ilha, que é aqui, ó, a ilha. Eles chegam na ilha, que é a Ilha Solar. E aí lá a gente é apresentado vários dinossauros, e uma das coisas mais legais é que os personagens meio que eles são os personagens do filme Jurassic Park. Por exemplo, o Cebolinha é o Alan Grant, a Mônica é a Ellie Sattler, o Cascão é o Ian Malcolm e a Magali é tipo uma outra roupa da Ellie Sattler. E aí nisso eles começam um passeio antes de chegar no centro de visitantes e tem aquela cena clássica de quando eles encontram o Brachiosauro, né? E tudo isso eles conseguem construir uma paródia em cima do filme, e isso acaba sendo muito legal. E não é a mesma história do filme, eles criaram uma nova história, que isso deixa o livro muito legal. E aí eles vão lá pro centro de visitantes. Tem até uma brincadeira que o Maurício ele fala: eu recriei os dinossauros, e ele tira um mosquito. Aí ele fala que a faxineira não anda cuidando bem desse lugar. Ele joga o mosquito fora, porque nesse universo o Maurício ele criou os dinossauros através das historinhas antigas do Horácio, que é um dos mascotes do Maurício. Ele faz gibis, que é um dinossauro, tiranossauro, e o jeito que ele faz é muito legal. Ele conta como ele faz. Ele pega uma historinha antiga do Horácio, ele retira uma amostra de tinta do desenho, o arte finalista biólogo descobre o seu código genético e assim nasce o dinossauro. Aqui é o pterodátilo Alfredo, deixa eu ver. Alfredo, é isso daí. Aí eles descobrem o DNA, recriam os dinossauros, e é uma maneira bem legal, igual no filme Jurassic Park. Então eles conseguiram criar uma história que faz muito sentido, e é muito da hora. Quem trabalha com o Maurício, é claro que tinha que ser o Franjinha, né, da Turma da Mônica. E aí essa história feita em partes, em cada historinha. Aí aqui, por exemplo, parte 3, começa a aventura. Aí eles vão começar a fazer o tour pelo Jurassic Park. O Cebolinha faz piadas de gorda com a Mônica, né? E lá a gente é apresentado alguns dinossauros, como o Estegossauro, o Triceratops, o Dilophosauro.
E aí, o Franjinha fala até uma coisa que eu achei engraçado, que ele fala pro Maurício que tá vindo uma tempestade pra Ilha Solar, vinda da Ilha Nublar, que é a ilha do Jurassic Park original. E aqui é uma das cenas mais legais da primeira historinha, que é a cena lá icônica, né, de quando o T-Rex ataca o carro lá no Jurassic Park. E aqui tem a cena. E é muito da hora isso, tem ele atacando o carro. E a gente descobre que o Capitão Feio, que é o vilão dessa história, né? Ele que tá pegando os dinossauros do Maurício e transformando em monstros, não tá transformando em dinossauros bonitinhos, igual o Maurício faz. E ele pretende transformar vários dinossauros em monstros e dominar o mundo, blá 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 blá. E uma coisa que eu achei, cara, com certeza isso aconteceria. A Mônica consegue tancar um tiranossauro, ela deita um dinossauro na porrada. E aí, beleza, começa a parte final, que é a parte 4, Jurassic Park. Eles vão na garupa de um galimimos, que eu achei muito da hora. E o Maurício, ele aprisiona o Horácio, tem a batalha final. E ele pretende transformar o Horácio em um monstro. Só que uma coisa que aqui ó, ele chama o T-Rex, né? Não tem aquela super batalha final igual do Jurassic Park original, mas eu entendo que não é pra ser igual ao filme, eles constroem a própria história. Só que eu acho que tava faltando os Velociraptors, aquela cena na cozinha, acho que dava pra construir uma coisa diferente em cima disso. Mas aí o Franjinha consegue transformar o Horácio em um Horácio gigante, o T-Rex, aqui o Tiranossauro, ele comenta que ele tá caindo fora e vai jantar com o primo dele, o Gordozilla, né, que é o Godzilla. E aí o Capitão Feio é derrotado, todo mundo acaba bem. E o Maurício tem um diálogo legal que ele fala que recriar animais gigantes sem o devido cuidado pode ser uma catástrofe. E isso é uma mensagem que passa na história do Jurassic Park. Isso também passou nesse livro, eu achei muito legal. Então o Franjinha transforma todos os dinossauros em desenho de novo e todo mundo sai bem dessa história. Mas aqui no final fala, o T-Rex fala, nós voltaremos. Eu achei muito da hora isso. E além disso, além dos filmes, tem algumas historinhas extras do Horácio. Depois que acaba um filme, tem uma historinha extra do Horácio. Essas historinhas assim. Então, para o livro não ser muito curto, tem algumas historinhas extras que deixam o livro mais legal assim. E aí a gente começa o Jurassic Park, né? Eu já ia falar Jurassic Park. Jurassic Park em Mundo Perdido. Não é Mundo Perdido, é em Mundo. Mas aí vocês daqui a pouco já vão descobrir porque se chama Em Mundo Perdido. Tem um i no começo. E tem essa parte bonita, né, que Jurassic Park, em Mundo Perdido. E essa história se passa não na Ilha Solar, e sim na ilha ao lado, a Ilha Morna, né? Ilha Morna? Ilha Morna. Que é a outra ilha que aparece no Jurassic Park 2 e no Jurassic Park 3. E nessa ilha eles estão passando algumas férias. E aí, do nada, começa a aparecer uns dinossauros nessa ilha, que é os Compsognathus, as praguinhas do mundo dos dinossauros. E o Maurício, ele se pergunta como os dinossauros estão aparecendo de novo, se o Capitão Feio não tá aqui. E aí o Franjinha telefona pra ele e fala que a máquina foi roubada, porque eles usam uma máquina pra recriar os desenhos de dinossauros de novo. E aí o Capitão Feio sequestra o Cascão. E aí que tá o nome. Imundo é porque o Cascão toma banho. E perdido é porque o Cascão tá perdido na floresta. E aí que dá o nome, Imundo Perdido. E aí ele conta o plano pro Cascão, que ele pretende fazer a mesma coisa da primeira historinha. Pretende pegar os dinossauros e transformar em monstros de novo. Aqui ele dá um exemplo de um Triceratops. Aqui, ó. Ele dá um exemplo aqui com esse Triceratops. E assim eles participam de algumas aventuras, tem cenas muito legais, por exemplo... mas antes de eu falar, dessa vez o Capitão Feio ele consegue transformar o Horácio em um monstro, que ele vira aqui um tiranossauro muito bravo. E aí uma das cenas mais legais
é aquela parte lá do filme do Jurassic Park em Mundo Perdido, é quando os caçadores estão lá caçando dinossauros, e aqui tem essa cena representada. Eu acho que de todos os filmes que estão aqui, o Em Mundo Perdido é o que menos representa ao filme original. E aí também tem aquela cena lá do trailer, né? A cena do trailer, que o trailer do protagonista tá no precipício, prestes a cair. Eles conseguem libertar o Cascão. E pelo menos nessa historinha aqui aparece os Velociraptors, que é o meu dinossauro favorito. Aí, mano, a Turma da Mônica tanca um dinossauro sim, que nem um papel. O Cascão usa o fedor dele pra tancar um dinossauro. A Mônica bate junto com o coelhinho. Cebolinha dá uma cabeçada. E a Magali dá uma mordida no Velociraptor. Com certeza isso daria certo, mas é uma historinha de criança, você tá pra ler pra se divertir. E aí uma das coisas mais da hora assim é a parte 5, ele chegou, que o Horácio vai lá pra cidade, igual aparece no Jurassic Park Mundo Perdido. E se você ver aqui, ó, tá vendo esse carinha que tá correndo aqui, ó? Esse carinha aqui, ele é o Steven Spielberg, o cara que... Um dos maiores caras que fizeram filmes, ele já fez Tubarão, fez Jurassic Park. Eu gosto muito dos filmes desse cara. E aí o Horácio toca o terror, a Mônica, o Capitão Feio aparece de novo, transforma o Cebolinha em desenho, a Mônica também, mas o Horácio, ele lembra dos amigos dele e derrota o Capitão Feio. E aí transforma o Horácio de novo ao normal e todo mundo sai bem. E o Capitão Feio tem que pagar serviço comunitário, acho que é serviço pra sociedade, né? Ele tem que limpar o parque, um parque de dinossauros ali. E aí tem mais uma historinha do Horácio, que é um dia de vida de um tiranossauro, que é uma historinha assim, bem legalzinha, que é uma historinha assim, normal, de um tiranossauro. E aí a gente chega na minha parte, no meu, acho que de todos os filmes, o meu favorito foi esse, que é o Jurassic Park 3. Nossa, esse daí é muito da hora. Primeiro temos essa capa muito bonita, né, do Jurassic Park 3. Tem umas capas mais bonitas, mas não ganha da primeira. E essa história, eles vão pra uma ilha solar, descansar, passar as férias. E no Jurassic Park 3 a gente é apresentado a um personagem que fica preso, ele cai de paraquedas com, acho, o padrasto dele, que é o Eric Kirby. E o Eric Kirby aqui é representado como o Dudu, primo da Magali. Que aí ele e o Maurício fazem o passeio lá de parapente e eles acabam caindo na ilha. Então a turma se junta pra ir salvar eles. E eles estavam na Ilha Solar, descansando, passando as férias. Eles foram pra Ilha Morna, que na verdade no filme seria Ilha Sorna. E aí tem esse daqui é bem representado ao filme original. Eles pegam um avião, voltam pra ilha, é muito da hora essa parte do avião. Eles caem, né? E aí é apresentado pra gente, né, que nossa, esse dinossauro é muito da hora, que é o espinossauro, né? Espinossauro. E ele toca o terror nessa historinha, como ele toca no filme. Todo mundo sai correndo, ele vai atrás de uma galera, todo mundo foge. E aí também tem aquela cena lá que tem o tiranossauro, e acontece aquela briga, né, que o espinossauro ganha do tiranossauro. E como eles acham o tiranossauro? Simplesmente entrando na garganta dele. E aí eles percebem que eles estão dentro da garganta de um tiranossauro. Só que nessa historinha não mostra a briga do espinossauro com o tiranossauro, só falam esse que os protagonistas estão fugindo, e eles brigam pelo almoço, quem que vai comer os protagonistas. Encontram o Zé Caveira, que eles achavam que era o Maurício e já tinha morrido, mas não, era o Zé Caveira. Eles encontram o Dudu. E tem uma cena muito legal que a Magali, ela tava com fome e encontra ovos de Velociraptor. Aí ela fala que vai guardar pra mais tarde pra fazer a de omelete. Aí tem aquela cena que os raptores encontram eles, pedem os ovos.
E aí a Magali pede desculpa e os raptores vão embora. Mas tá tudo bem. E aí o espinossauro aparece de novo, tocando o terror. E uma coisa que eu achei muito legal é que aí o Dudu, ele fala que eles acham um portão, né? Que eles acham um portão e o Dudu e o Maurício ficaram 3 semanas perdidos, né, nessa ilha. E aí o Dudu, ele parece que ele explorou a ilha e numa das explorações dele ele achou uma chavezinha pra trancar um portão e o espinossauro não conseguia ir atrás deles. Então eles encontram o Maurício, que estava preso numa gaiola, e o Maurício começa a contar o que aconteceu para ele ficar preso. Ele fala que ele e o Dudu, quando caíram na ilha, encontraram com o Capitão Feio, e aí o Capitão Feio abriu um portal e falou que ia dominar o mundo, transformando dinossauros. Só que na hora que ele ia transformar um desenho em dinossauro, em vez do desenho virar um dinossauro, o Capitão Feio que virou um dinossauro. E aí que a gente descobre que, na verdade, o espinossauro é o Capitão Feio. E aí é tipo meio que um mini plot twist, hein? E eu achei da hora. E aí começa a super batalha final. Aí eles começam a fugir do espinossauro. Os Velociraptors são os capangas dele. Só uma coisa que me deixou assim um pouquinho com vontade é que não teve a cena da gaiola lá dos pterossauros, do Pteranodonte, que é uma das cenas mais clássicas do Jurassic Park 3, mas pelo menos tem o Cascão sendo levado por um Pteranodonte, né? Que aqui tá o Cascão sendo levado por um Pteranodonte, e também tem aquela cena super legal que o espinossauro ataca o barco lá, igual no filme, no final do filme, quando o espinossauro ataca o barco. Eu não vou chamar de espinossauro, eu vou chamar de Capitão Feio. Mas aí o Franjinha aparece, consegue transformar o Capitão Feio em pessoa de novo. E aí todo mundo sai bem. O Capitão Feio, ele vai pra prisão. E aí todo mundo... E aí é o fim, né? Todo mundo sai feliz. E é isso. E aí nesse livro aqui, Clássicos do Cinema, tem uma galeria, que é a galeria, que é os personagens da história, dinossauros da história. E eu achei bem legal isso, que não tem nos clássicos do cinema o original. Porque os clássicos do cinema, eles são como se fosse um gibi normal, que só tem a historinha mesmo. Só que esse daqui, ele é capa dura, né? E ele pega as 3 historinhas mais 2 historinhas do Horácio. Então ele é bem completão mesmo, tem bastante coisa pra falar. Então vale super a pena você comprar. Na hora que você vê uma oportunidade, vai lá, compra. É uma história muito entretida, você se diverte muito e é muito legal. Eu já li esse livro mais de 4 vezes, de tanto que eu gostei. Leio pra minha irmãzinha, né, que ela gosta. Então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixe muito like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Então, tchau!